Donald Trump venceu, mas e agora? O que ele vai fazer? Bom, ainda em julho, o Partido Republicano disponibilizou um documento onde eles divulgavam 20 medidas que seriam tomadas para mudar os rumos da geopolítica dos Estados Unidos e do mundo. Documento esse que foi muito bem resumido pelo nosso querido Spartan nessa thread que vamos ver. A primeira medida passa longe de ser uma surpresa, lacrar as fronteiras. A ideia é fomentar as agências de controle migratório, impor barreiras físicas e não físicas ao acesso ilegal de imigrantes e tornar mais criteriosa a promoção de vistos para acesso aos Estados Unidos. Não só a questão imigratória é um problema bastante grave nos Estados Unidos e na Europa também, como foi uma das principais plataformas de campanha do Donald Trump, e como ele foi eleito de forma massiva, acho que dá para imaginar que os americanos, no geral, não estão muito satisfeitos com a bagunça que se tornaram as fronteiras durante o governo Biden-Harris. Então é esperado que o Trump realmente tome uma série de medidas para controlar especialmente a questão dos imigrantes ilegais. Segundo tópico, realizar a maior operação de deportação da história dos Estados Unidos. A operação promete deportar todos os imigrantes em situação ilegal dentro do país, além de deportar imigrantes que tenham praticado crimes. Trump promete devolver os criminosos aos seus países de origem. Mais uma vez, o foco é na imigração ilegal e em punir criminosos. E por mais que a esquerda tente de todas as formas emplacar a narrativa de xenofobia, a correlação entre o descontrole da imigração e o aumento da criminalidade é simplesmente óbvia. Em terceiro lugar, os republicanos querem acabar com a inflação e fazer a América acessível novamente. Haverá o fim da expansão monetária aplicada no governo Biden, que trouxe alta forte de preços. A política implicará o fortalecimento do dólar, corte de gastos públicos e fomento da indústria norte-americana. A esquerda não sabe administrar um país do ponto de vista econômico, isso não é nenhuma novidade. O Trump, por outro lado, é um excelente administrador, então é simplesmente lógica a expectativa de que ele vai melhorar e vai fortalecer a economia dos Estados Unidos. E na sequência, Trump também quer tornar a América um país dominante em produção energética com vantagem significativa. A promessa é reabrir os poços de petróleo do país e a produção de energia de todas as fontes, incluindo a nuclear, além de terminar o que o Trump chama de Green New Deal. Bom, a Europa, a ONU especialmente, com a sua agenda verde, agenda ambientalista, criaram uma série de empecilhos para a produção de energia que não seguia os padrões de energia limpa e renovável que eles diziam, e a consequência disso foi que a Europa inteira ficou na mão da Rússia, se tornando um continente totalmente dependente do ponto de vista energético. O próprio Trump já deu diversas declarações falando que ele via isso como um erro terrível, foi uma ação consciente da Europa que só deu muito poder para o Putin, então, mais uma vez, não é uma surpresa que ele esteja planejando mudar isso nos Estados Unidos. Fora que já existem uma série de discussões sobre quão limpas realmente são essas outras fontes de energia alternativas, mas basicamente essa aqui é uma medida que provavelmente vai tornar os Estados Unidos uma potência em outro setor também, que é o energético. Trump também quer acabar com a terceirização produtiva e tornar os Estados Unidos uma potência industrial novamente. Muitas indústrias fugiram para a China devido aos custos de produção. Trump promete realizar acordos comerciais recíprocos, fomentos em diversas áreas e liberar o uso de criptoativos. Bom, Trump defende uma economia liberal, não é uma grande surpresa. O cara é um mestre em fazer acordos. Então é mais um tópico que tem tudo para melhorar a economia americana. Ele também pretende a redução de impostos. O Trump ataca a política de alta carga tributária dos democratas. No atual governo, há a taxação de restaurantes sobre gorjetas dadas por clientes, e os republicanos prometem remover essas e outras taxas consideradas absurdas. Bom, essa tem sido uma plataforma global da direita, né? A esquerda defende um Estado grande, controlador, cria um monte de atribuições inúteis que acabam elevando os custos do governo, e aí para tentar pagar a conta, o que eles fazem? Aumentam os impostos por causa de uma lógica simples e idiota, que entende que basta você aumentar os impostos para arrecadar mais sempre, ignorando conceitos econômicos que demonstram que muitas vezes a redução de impostos aumenta a arrecadação. Isso porque o imposto alto incentiva a sonegação, também incentiva a evasão fiscal, também gera inflação, diminui o poder de compra da população, e muitas vezes com a população gastando menos e circulando menos a moeda, eles acabam consequentemente pagando menos impostos também. O Trump quer ir por outra direção, a mesma que foi adotada pelo governo Bolsonaro aqui, e é mais uma medida que deve melhorar a economia americana. O sétimo ponto é a defesa da Constituição dos Estados Unidos e das liberdades individuais. Trump promete combater as perseguições a indivíduos e instituições por meio da hipertrofia judiciária do país. A plataforma ainda cita que irá buscar todos que promovem censura e responsabilizá-los. Isso aqui já começa a nos interessar. Foi nesse tópico de campanha aqui que o Brasil muitas vezes foi citado como um péssimo exemplo. Os americanos lá já falam que eles não querem deixar que os Estados Unidos vire o Brasil. E como sabemos, existem políticos republicanos que estão trabalhando em medidas para responsabilizar, inclusive,
agentes estrangeiros que interferem na liberdade do país, os ministros aqui da nossa Suprema Corte, que já utilizaram sua influência política para perseguir, para censurar, para coibir cidadãos americanos. E lembrando que Elon Musk se tornará um braço direito do Trump no governo, e ele pessoalmente é um grande defensor dessa bandeira da liberdade de expressão. Então os Estados Unidos, a partir do ano que vem, podem passar a se posicionar de forma ainda mais forte e contundente contra censuradores, não apenas dentro do país, mas até mesmo ao redor do mundo. Na sequência, eles também querem evitar o mundo de entrar em uma terceira guerra mundial. O Trump pretende usar a mesma política internacional do seu primeiro mandato, paz através da força, a promessa de encerrar a guerra da Ucrânia e um acordo com a Rússia, além de se colocar autenticamente ao lado de Israel. Não tem como negar que o Trump é 1 zilhão de vezes mais forte que o Biden, né? A situação desses conflitos atualmente é super caótica e vai colocar à prova as habilidades diplomáticas do Trump para ver se ele vai conseguir cumprir esse 8º tópico. Em 9º lugar, Trump também quer acabar com o aparelhamento estatal contra a população. Além da liberdade de expressão, a plataforma promete garantir a liberdade religiosa, o fim do uso do Estado para perseguição de pensamentos tradicionais e respeitar a base social como a família tradicional. Isso aqui é música para os meus ouvidos. Esse aqui é um dos grandes pontos anti-woke da plataforma republicana. Afinal, se os democratas, ao longo dos últimos anos, aparelharam o Estado para impor o seu estilo de vida, para impor o seu ideal cultural, por que os republicanos, amparados pelo apoio popular, não poderiam corrigir essa rota? Uma vez que a maior parte da população americana já deixou super claro que eles não gostam do caminho pelo qual os Estados Unidos vinha sendo administrado. E esse é um dos tópicos mais importantes para o mundo inteiro, porque os americanos exportam cultura para todos os países. Então, tudo que eles defendem lá acaba se tornando uma tendência em todo o Ocidente. Existem uma série de estudos mostrando que os jovens estão cada vez mais conservadores e a população, no geral, está cada vez mais conservadora. E esse é exatamente o tipo de coisa que costuma reverberar aqui no Brasil com um certo atraso. Então, talvez os tempos de eludê-lo estejam chegando ao fim. Na sequência, Trump também promete um combate forte aos cartéis de drogas e prisões dos criminosos. As medidas dos republicanos prometem deportar todo e qualquer sujeito que tenha envolvimento ou colaboração com cartéis de drogas, combatendo o tráfico de crianças e apoiadores de grupos terroristas. Vocês já sabem, quando a esquerda assume o poder, o país começa a ter uma série de problemas, especialmente do ponto de vista econômico e de segurança pública. Foi o que aconteceu com os Estados Unidos, por isso tem vários tópicos focando nessas duas áreas. Resgatar a economia dos Estados Unidos e fazer da América um país seguro novamente. E como a gente já chegou na metade da lista, eu vou fazer um breve intervalo comercial e a gente já continua acompanhando. Aguenta aí que ainda tem muitas propostas super importantes pra gente ver, rapidinho, 1 minuto eu tô de volta. Tem novas ofertas no Supermercado Faz o L. Confira. Arroz painho 5 quilos que custava R$18 no Governo do Ódio. Agora só R$ 34,99 no Governo do Amor. R$ 34,99. Feijão Dona Maria que custava R$ 5,98 no Governo do Ódio. Agora só R$ 12,99 no Governo do Amor. Barato demais. Batata Mona Lisa que custava R$ 4,98 quilo. Agora só R$ 11,98. R$ 11,98. Imperdível. Corra antes que acabe essa promoção. Supermercado Faz o L. Comprar mais caro é bem mais legal no Faz o L. Pois é, infelizmente o Amor deixou a conta do supermercado cara demais pra gente conseguir pagar. Então, o jeito é fazer uma renda extra para conseguir dar aquela compensada. E acredite, tem como fazer isso através da internet de forma 100% segura e honesta, sem esquema de pirâmide, jogo do tigrinho, nada disso. Mas para fazer isso você vai precisar de conhecimento e dedicação. A dedicação, é claro, fica por sua conta. Mas o método para aprender a ganhar dinheiro com a internet fica por conta do meu parceiro Tom Dimas. Ele já ensinou milhares de pessoas a complementarem as suas rendas através da internet no conforto de suas casas e podendo escolher os melhores horários para trabalhar. E essa também pode ser a sua realidade, basta você clicar no link do comentário fixado para entrar em contato diretamente com o Tom e ainda ganhar um mini curso grátis de 4 aulas ensinando os primeiros passos para você começar a fazer dinheiro através da internet. Então, se você está precisando fazer 2, 3, 4 mil reais a mais aí para complementar a sua renda, é só chamar o Tom Dimas, porque como você sabe, a gente não tem como ficar dependendo do governo, né? Voltando aqui, o 11º tópico, um dos pontos cruciais da Agenda 47 Trump é a reconstrução das cidades americanas.
O projeto prevê revitalização de espaços urbanos através da indústria da construção do país. Além disso, há também a previsão de tornar as grandes cidades seguras pelo apoio aos policiais. Bom, os democratas vêm demonizando a polícia já há um bom tempo, criaram uma série de problemáticas no desempenho da função, e como os republicanos querem melhorar a segurança pública, evidentemente eles vão precisar fazer com que a polícia seja funcional mais uma vez. Então, além de ser uma promessa de desenvolvimento, também, mais uma vez, foca na questão da segurança pública. Em seguida, o Trump também vai buscar o fortalecimento e a modernização das Forças Armadas dos Estados Unidos. A ideia é fortalecer a indústria militar norte-americana ainda mais, com investimentos pesados em avanços tecnológicos, expansão espacial e estabelecer um Iron Dome totalmente americano. Aí é aquela coisa, né? Um país tão visado por todos os outros precisa de um exército muito forte para poder se defender. E até mesmo para ser respeitado na hora de tentar um acordo de paz, né? Trump também quer garantir que o dólar continue sendo padrão de comércio internacional e a principal reserva de valor. A medida visa combater os países que seguem a China na tentativa de acabar com o uso do dólar no comércio internacional. O fortalecimento do dólar é primordial para que isso funcione. Essa é bem autoexplicativa, né? E se melhorar a economia americana, fatalmente o dólar vai ficar mais forte, como dito. 14º ponto, garantir o cuidado dos idosos, pensionistas e aposentados. A medida visa combater a corrupção em fundos de pensão, fortalecer o conhecido Media Care, além das medidas econômicas que facilitem a vida dos idosos, como combate à inflação e garantia de poupança para as aposentadorias. 15º ponto, acabar com leis que obriguem carros elétricos e cortes de regulações que impedem a produtividade dos Estados Unidos. A medida promete fortalecer a indústria tradicional do país, além de abandonar os princípios econômicos ESG. Mais um tópico que bate de frente com a agenda woke. Esse tópico bastante interessante porque, olha só, vai de encontro com o que poderia ser um interesse do Elon Musk. Afinal, o bilionário é dono da Tesla, a principal empresa de carros elétricos do mundo. Mas para além dessa questão, o abandono do governo aos princípios econômicos ESG é mais uma bala de prata na cultura woke, porque essa é uma das ferramentas que eles utilizam para monopolizar, controlar todo o mercado. E tem mais tópico anti-woke, é o 16º aqui, cortar verbas federais de escolas que promovam ensino de ideologia de gênero, teoria crítica, essa aqui geralmente é sobre as questões raciais, que promovam ideias racistas ou politicamente engajadas. A medida visa combater o ensino progressista em escolas e a exposição de crianças a conteúdos de cunho sexual. Mais uma mudança que, se o Trump de fato implementar, pode mudar completamente o panorama da cultura ocidental. Afinal, a doutrinação das crianças é visivelmente um dos pilares principais da ideologia woke. E é claro, ainda tem mais. Olha aqui, 17º ponto, manter homens e mulheres em seus respectivos esportes. A medida visa a proteção da competitividade esportiva, impedindo que homens participem de competições femininas, o que pode gerar desigualdade de condições devido à biologia masculina mais forte. 18º ponto, deportar todos os militantes pró-Hamas que estejam nas universidades dos Estados Unidos. Foi identificado pelos republicanos a presença forte de estrangeiros que produzem conteúdo científico, especialmente nas ciências sociais, a favor de grupos terroristas como Hamas. E isso aqui é simplesmente bizarro, né? Porque além de ser um grupo terrorista que busca o extermínio dos judeus, também é um grupo terrorista anti-americano. Ou seja, graças aos democratas, os americanos estavam financiando uma série de cientistas sociais cujo objetivo final é a derrocada dos Estados Unidos. É uma autossabotagem tão óbvia que chega a ser bizarro. O penúltimo ponto são eleições seguras e transparentes. Importante, que bom que eles podem discutir isso por lá, né? Trump pretende garantir que as eleições americanas sejam sempre feitas com a identificação dos cidadãos com direito a voto, permitindo apenas esses a votarem, garantindo fiscalização e votação em papel para que você possa fazer a recontagem. E se você está se perguntando por que ele está se preocupando com isso, uma vez que esse plano era por causa de ser eleito, é porque o Trump aprendeu com os seus erros. Olha que maravilhoso. Os republicanos sabem que os democratas jamais vão aceitar essa derrota e que eles vão fazer o que for preciso para tirar o Trump do poder e para impedir que os republicanos continuem administrando os Estados Unidos. Então, para que 2020 não aconteça de novo, eles precisam garantir que as eleições vão ser honestas e transparentes. E essa deveria ser uma das principais pautas da direita no mundo inteiro, simplesmente porque a direita é a maioria. Então, toda democracia que tiver uma eleição justa vai eleger políticos de direita
majoritariamente. E assim como eu sei disso, a esquerda também sabe disso. E eles são revolucionários, eles defendem a tomada armada do poder, o que é fraudar uma eleição. Tanto que nessas eleições de agora, o Trump era disparado o favorito. O medo de todos os republicanos, a insegurança dos republicanos sobre os resultados, residia única e exclusivamente na possibilidade de fraude. E nem dá pra garantir que os democratas não conseguiram fraudar nada. Mas se eles conseguiram, não foi no volume que eles precisavam para conseguir levar essas eleições. Então acabar com a fraude talvez seja impossível, mas se você mantiver ela pelo menos sob controle o suficiente para que ela não interfira totalmente nas eleições, isso pode ser o suficiente. E o último ponto é unir o país, garantindo a todos um período de prosperidade, sucesso e liberdade. O governo de Trump não pretende censurar quem é contrário a ele, mas também não quer que nem ele, nem os seus apoiadores sejam censurados. A direita não precisa censurar a esquerda, a gente já vence no debate público em qualquer momento. E mais uma vez, a própria esquerda sabe disso e é por isso que a esquerda defende tanto a censura. Se o debate for livre e justo, assim como nas eleições, a direita vai vencer sempre. Então, por mais que esse último ponto pareça mais genérico, mais sonhador, tipo, vamos simplesmente trazer um período de prosperidade, essa parte sobre não querer que o Trump e os seus apoiadores sejam censurados, na verdade é um tópico muito importante. E é mais uma demonstração de que o Trump aprendeu com o seu primeiro governo. Ele precisa enfrentar a censura dos democratas de forma pesada, contundente. E os aliados do Trump em outros países podem acabar se beneficiando dessa luta também, porque o problema da censura contra a direita, contra vozes conservadores, é global. Se o Trump conseguir implementar pelo menos metade dessa lista, os próximos anos prometem ser incríveis para a direita. E por mais que a mídia se esforce dia e noite para assassinar a reputação dele, para vender o governo do Trump como algo terrível, eu acredito que no fim das contas os números vão falar mais alto e que inclusive mudanças reais no panorama da guerra cultural estão por vir. É claro, a gente sabe, os democratas não vão ficar lá só parados observando tudo acontecer. A gente já conta sempre com o jogo sujo da esquerda. A questão é que parece que agora a direita realmente está indo para o combate. Os republicanos cansaram de ser esmagados pelos democratas e agora que o Trump está eleito, meus amigos, a direita vai começar a revidar. E aí, o que você achou da plataforma republicana para os próximos 4 anos? Animadora? Esperava mais? Quais desses pontos você gostaria de ver sendo implementados aqui no Brasil? E teve algum ponto que você não gostou? Que você achou equivocado? Deixa o feedback aí, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado pela sua audiência, valeu e até o próximo vídeo. Milhões de vidas no total, num pesadelo surreal, vendido como perfeição. Já não vejo o fim chegar e as nossas vozes vão cair.